Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao primeiro podcast com a Rose Pod de 2023. É muito gostoso ter vocês aqui comigo. Quero desejar um feliz ano novo, muita saúde, muita paz aí para todo mundo. Bom, gente, e a gente já começa o ano. Lógico, como nós tivemos aqui no último podcast de 2022, Dr. Guilherme falando das metas de emagrecimento e tal, e que a gente sempre põe aí no topo da lista, né? E por falar em começo do ano, enfim, meta e tudo mais, a gente também traça nossas metas aí de sucesso, metas profissionais, as metas pessoais, não é mesmo? E eu trouxe um convidado muito especial, que ele vai aqui falar para a gente sobre os pilares do sucesso. Você sabe o que é ter sucesso na vida? Eu quero aprender hoje com ele. É o meu amigo Samuel Samuca Souza. Muito prazer ter você aqui no meu podcast, já no primeiro do ano. Então, já sei que esse ano nós vamos começar já com o pé direito, né, Samuel? Esse ano vai ser extraordinário. Gratidão, ótima tarde, ótima noite, ótima manhã para você que está assistindo. Muito bom, gratidão pelo convite. Que 2023 seja extraordinário para todos nós. Tenho certeza que vai ser sucesso. É isso aí. Gente, para quem não conhece o Samuel, eu vou aqui falar para vocês. A gente fala Samuca, né? Isso. Assim como você é conhecido. Olha, eu vou ler aqui porque o currículo do menino é grande, viu, gente? Vamos lá. O Samuel, ele é empresário, palestrante, gestor de empresas, CEO da Potencialização Training, especialista em inteligência emocional, PNL, liderança corporativa e pessoal. Enfim, deixa eu ver o que mais aqui que eu esqueci, Samuel. Bom, MBA, aqui você já tem Tem um pouco de coisa aí, mas um pouquinho de estudo. De estudo, né? É isso aí. Ô Samuel, então nós vamos falar hoje sobre os pilares do sucesso, é isso? Os pilares do sucesso. O que mais? O que a gente pode fazer para a gente ter um 2023 extraordinário? O que a gente pode mudar? O que a gente pode evoluir? E eu costumo dizer, se a gente pode iniciar dessa forma, com Rose pode? Pode. Se a gente pode... A gente fala tanto de evolução na nossa vida pessoal, a nossa vida interpessoal, mas a gente esquece de entender o mais profundo da evolução, que é a desconstrução. O que a gente precisa desconstruir desses anos que foram? O que a gente pode desconstruir da nossa vida pessoal, interpessoal, espiritual, sentimental, familiar? O que a gente não pode levar para 2023? Eu acredito que nós começarmos com esse mindset, começarmos com essa linha de raciocínio, eu acredito que teremos um 2023 totalmente diferente. É isso aí, gente. Bom, o Samuca, você trabalha então com desenvolvimento humano, comunicação. Explica um pouquinho do seu trabalho para a gente. Perfeito. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano, trabalho já há 12 anos com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, treinando pessoas, treinando líderes, e também nós trabalhamos com gestão de empresas, né? Eu tenho sociedade com a minha esposa, Thalita, e nós temos lá em Curitiba o Potencialização Training, uma empresa que trabalha fazendo a gestão 360 de empresas, que é a gestão emocional, gestão comercial e gestão operacional. Então, a gente engloba aí desde do CPF da pessoa até a parte operacional, os processos, e chegando à parte de vendas, como vender, como fazer e o porquê fazer. Então, trabalhando justamente no propósito do colaborador e também no propósito do empresário, do CEO da empresa. Que legal. Então, assim, você, no caso, ajuda as empresas, tal, no desenvolvimento, toda essa gestão pessoal. No caso de uma pessoa física, o pessoal que está lá em casa assistindo, quer dar um up na carreira, quer mudar de vida, como que seria o seu trabalho? Como que você poderia estar ajudando essas pessoas? Nós costumamos dizer que tudo começa no CPF, né, Rose? Isso então, aí. Nós temos no nosso Instagram dicas diárias sobre alta performance, sobre liderança, sobre gestão pessoal.
E também nós temos treinamentos, nós desenvolvemos treinamentos, inclusive aqui em Presidente Prudente esse ano vamos ter o treinamento de inteligência emocional, alta performance, aberto para o público. Legal. Vamos ter em Curitiba também, vamos ter em Cuiabá, vamos ter em Campo Grande, vamos ter em São Paulo. Então, são treinamentos pontuais que ajudam as pessoas a desenvolver a sua alta performance, a sua inteligência emocional. Também trabalhamos dessa forma. E para aqueles que estão assistindo nós aqui, estão nos assistindo, eu acredito que as dicas, eu acredito que olhar de uma forma diferente, dessa forma de desconstrução, eu acredito que vai ajudar muito a pessoa a começar esse ano diferente. Eu costumo dizer, o que mudou de 2023 para de 2022 para 2023. Não mudou absolutamente nada. Só o calendário. Ciclo, é um calendário. Então, a mudança ela começa interna para depois ela ser uma mudança externa. Bom, falando assim em mudança, e como você está falando, o planejamento é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Porque assim, a maioria das pessoas é meio que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu sou péssima, viu, para planejamento também. Eu sou meio deixa a vida me levar. Né? O que você poderia nos dizer aí? Qual o primeiro passo que a gente poderia estar iniciando em relação a esse planejamento? Eu devo começar procurando uma mentoria, uma assessoria? O que você poderia falar? Então, vamos lá. Essa pergunta faz todo sentido e essa pergunta eu respondo em 5 etapas. Nós temos 13 áreas da nossa vida, só que as 13 áreas elas podem se subdividir em 5 áreas. Primeiro, os nossos problemas. Tá? Nós fazemos tantas metas daquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, mas a gente esquece o que a gente precisa resolver de problema esse ano. Então, se você pudesse pegar um papel, uma caneta e anotar quais são as minhas metas que eu preciso resolver, quais são os meus problemas que eu preciso resolver, essa seria a primeira dica. Então, a primeira dica, resolver problemas. Coloque todo tipo de problema, todo tipo de situação, todo tipo de dívida, todo tipo de falta de perdão, rancor, tudo. Você vai colocar todos os problemas que você precisa resolver em 2023. Resolver os problemas, aí você vai elencar para a tua vida espiritual. Então, segundo passo, sua vida espiritual. O que da sua vida espiritual você precisa resolver? Olha, preciso resolver a minha espiritualidade, preciso resolver a minha fé, preciso resolver a minha crença. Não estou acreditando mais em nada, não estou confiando mais em nada. É aquela famosa pessoa ioiô. Uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está acreditando, outra hora não está acreditando. Então, a espiritualidade não é só a questão espiritualidade de religião, mas é a questão energética, é a questão de você transcender a tua matriz de pensamento, entender que você precisa confiar em alguma coisa, você precisa acreditar ou em Deus, o que fizer sentido para você, você precisa manter a tua fé, a tua espiritualidade em alguma coisa. Então, primeiro, resolver problemas. Segundo, a tua espiritualidade. Aí vem o terceiro, chega na tua vida pessoal. Depois que você se resolve na tua espiritualidade, você se resolve na sua vida pessoal. Então, eu como ser humano, o que eu preciso resolver na minha pessoalidade? As minhas coisas pessoais, quais são as minhas metas? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desafios? O que eu quero fazer em 2023? E não precisa ser um monte de coisa, não. Não precisa ser... elenca 3, 4, 5 movimentos que você acredita que é alcançável, que é tangível, que você acredita que você vai conseguir. Então, por exemplo, olha, na minha vida pessoal, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero ter mais qualidade, eu quero caminhar todo dia de manhã, eu quero visitar tal lugar, eu quero fazer tal viagem, eu quero comprar tal carro, eu quero comprar tal casa. Então, na sua vida pessoal. Encerrou o terceiro passo, que é a vida pessoal, aí você vem para a sua vida sentimental. Sentimental pode ser também familiar. Quer continuar solteiro? Quer continuar solteira? Quer noivar? Quer casar? Quer ter filhos? Quer se resolver com seu pai, com a sua mãe? Quer se resolver na sua família? Então, a vida sentimental é importante. Aqui eu não estou dizendo para você que você não deve deixar de estar solteiro ou deixar de estar casado, mas você precisa ter uma meta para a sua vida sentimental. Eu fiz isso no começo do ano. Olha, esse ano eu quero uma pessoa, esse ano eu quero casar, esse ano eu quero isso, eu quero aquilo. Então, você precisa gerar esse movimento, porque quando você profetiza isso, quando você declara isso,
a transformação ela vem totalmente sem peso e ela vem naturalmente. Você não começa a correr atrás, mas isso que você profetiza começa a correr atrás de você. É totalmente ao inverso. Depois da vida sentimental, você vai para a sua vida profissional. Entenda, o profissional sempre vai ser o último. E o profissional sendo o último, imagina que é esse dedo, ele sendo o último, ele vai ser a base financeira que vai te estruturar. Imagina você sendo bem profissionalmente dizendo, sendo bem financeiramente dizendo e não tendo a sua espiritualidade resolvida, não tendo a sua vida pessoal resolvida, sabendo quem você é, qual o seu propósito, não tendo a sua vida sentimental e familiar resolvida e não tendo os seus problemas resolvidos. Então, nada faz sentido. Então, a vida profissional, ela vem por último. Então, resolva primeiro os seus problemas, resolva depois a tua espiritualidade, resolva depois quem você é, resolva a tua vida sentimental e depois resolva a tua vida profissional, a tua vida financeira. São 5 dicas, 5 movimentos transformadores que eu tenho certeza que pode fazer e vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nossa, que coisa maravilhosa isso. Gente, isso é bom demais. Pegaram essas dicas aí? Então, bora lá. Bom, Samuel, então, aí o que você falou, a questão da gente ter as metas, a gente pode chamar de propósito de vida? Pode chamar de propósito de vida. Se a pessoa ela não sabe, porque não conseguiu encontrar ainda esse propósito, isso daí atrapalha, vai atrasar toda essa prosperidade, essas coisas boas que tem para acontecer na vida, né? Atrapalha. Eu costumo dizer, e eu costumo fazer uma pergunta em todos os treinamentos que a gente faz, e isso é unânime. Você pode colocar no Google, você vai ter a mesma resposta. Se você perguntar para 10 pessoas, Rose, qual o seu propósito de vida, 9 não saberão. Uma pessoa vai saber. Nossa. Se eu perguntar aqui nessa sala, se eu perguntar para aqueles que estão assistindo, 1 ou 2 pessoas vai saber qual é o propósito. Isso buga a cabeça da pessoa, porque a pessoa começa a dizer, cara, o meu propósito de vida é acordar de manhã e trabalhar. Meu propósito de vida é ter um carro, meu propósito de vida é ter uma casa. Não, isso é um propósito na vida. Então, existe um hiato que separa o propósito na vida e um propósito de vida. Qual que é a diferença? O propósito na vida são coisas, são realizações. O propósito de vida é a junção dos seus dons, dos seus talentos e das suas habilidades, e você colocando em prática, você faz o quê? Transforma a vida de pessoas. Então, se eu olhar para você e falar que o seu propósito de vida não é transformar pessoas através da comunicação, alguma coisa está diferente. Entendi. Alguma coisa está errada. Então, eu preciso olhar para você. Você precisa olhar para mim. Nós precisamos ter o quê? Uma celebração interna que a cada fala, a cada momento, a cada gesto, a cada abraço, a cada situação, nós estamos gerando um fator de transformação na vida das pessoas. E isso gera... Lógico que isso vai gerar o quê? Abundância, isso vai gerar prosperidade, isso vai gerar bens materiais, mas o fator inicial, a primícia sempre vai ser o seu propósito ser um fator que vai transformar pessoas. E como ter a clareza do propósito? Como saber qual é o meu propósito de vida? Você precisa fazer a junção daquilo que você faz de melhor, daquilo que as pessoas falam que você é bom ou boa e daquilo que te faz feliz. Coloca tudo isso no filtro e no final você vai entender qual é o seu propósito de vida. Que lindo isso. Bom, a gente sabe que tem algumas coisas no meio do caminho aí que atrapalham, né? A gente alcançar aí viver todo esse propósito de vida e todo o sucesso, a carreira, a prosperidade, enfim, aquilo que a gente, né, que o ser humano busca desde de que o mundo é mundo. Tem algumas coisas que atrapalham, por exemplo, a ansiedade, né? É um grande fator que atrapalha isso aí. Como que a gente pode lidar com isso daí? Como você consegue impedir que essa ansiedade sabote o seu plano? Primeiro, a gente precisa entender o que é ansiedade. A ansiedade é o quê? É você estar, não é redundante, mas é você estar ansioso pelo que está por vir. A depressão, ela vem pela falta do excesso do
passado? Sim. Então, como lidar com a ansiedade? E todos nós temos uma partícula de ansiedade. Claro, outros têm tanta ansiedade que são casos psicossomáticos, mas alguns têm alguma dosagem de ansiedade que, através de técnicas, através de ferramentas, a gente consegue controlar essa ansiedade. Uma das técnicas é a própria inteligência emocional. Né? E o que é a inteligência emocional? É o princípio 10-90. É 10% o fato e 90% o que você faz com o fato. Samuca, o que você está querendo dizer? Toda vez que você tiver ansiedade, o que você deve ver? Que 10% é o fato, 90% ainda é o que vai acontecer. Então, você não deve se preocupar com o que vai acontecer, porque o 90% é resultado daquilo que está na sua mão. 10% é o que aconteceu. Por exemplo, eu vou viajar, comprei a passagem, comprei ali a passagem dos hotéis, é 10%. 90% é o que eu vou fazer. Então, tem o planejamento. Outra ferramenta bacana, meditação. Outra ferramenta bacana é você entender que tudo acontece como tem que acontecer. Não é verdade? É verdade. Tudo acontece como tem que acontecer. Senão a gente entra em um buraco aí e a gente fala, cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso vai acontecer comigo? Tem pessoas que ficam doentes. Eu conheço pessoas que têm vários tipos de remédio em casa e você pergunta, por que você tem esse remédio? A pessoa responde, porque quando eu ficar doente, eu tenho aquele remédio. Então, a pessoa já está prevendo. Existem pessoas que estão prevendo a sua próxima ansiedade, estão prevendo a sua próxima dor. E é possível se curar de uma ansiedade. E é possível não voltar para uma ansiedade ao ponto de virar uma depressão. Eu costumo dizer, a gente não deve voltar para aquilo que nos adoeceu. E voltando para a parte do propósito, se um dia você que está nos escutando já foi vítima da ansiedade e da depressão e conseguiu vencer isso, o que você deve ser a partir de agora? Ser a chave que abre as prisões daqueles que estão na ansiedade, ajudar as pessoas. Está dentro do seu propósito de vida você ajudar pessoas. Então, eu acredito que uma das ferramentas muito forte, muito poderosa, extraordinária para a gente combater a ansiedade é o quê? Inteligência emocional. Ter inteligência e saber que tudo acontece como tem que acontecer. E o poder está nas suas mãos. E a gente o quê? Acessar aquele castelo onde tem aquela senhora chamada Constância. A Constância, a dona Constância, ela é extraordinária. A gente precisa ser constante nas nossas emoções. O que é ser constante nas nossas emoções? É saber que tudo tem que acontecer como tem que acontecer. É o ser hoje a mesma coisa, ser amanhã a mesma coisa. Isso é difícil, porque existem oscilações, mas a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente é e não se tornar aquilo que a gente não quer ser. E como é que a gente faz para ter esse domínio dessa inteligência emocional e você ter sucesso, enfim, você conseguir resolver essas coisas? Porque a inteligência emocional seria como você tivesse um equilíbrio das coisas aí, né? Que o equilíbrio é a chave de tudo. Eu falo que eu sempre penso assim, eu acho que a parte mais difícil para a gente é atingir o equilíbrio, tanto na vida emocional, na profissional, enfim. Então, como é que a gente chega a ter esse domínio emocional? Você falou uma coisa muito importante de você atingir o equilíbrio, que é um lugar muito difícil. E dentro do equilíbrio existe um lugar mais difícil ainda, que é você se colocar no lugar do outro. A questão da empatia. Então, toda vez que você tiver essa questão da ansiedade e você precisar se responder toda pergunta que você queira saber a resposta, faça para si próprio. O que eu devo fazer? Sócrates fala que as respostas estão dentro de você. O que eu preciso fazer? É muito particular. Não existe uma pílula do sucesso, mas existe uma resposta interna. Então, por exemplo, para muitos, para manter a inteligência emocional, a pessoa precisa o quê? Sair à noite, a pessoa precisa caminhar de manhã, a pessoa precisa fazer academia, a pessoa precisa ouvir uma música que gosta, a pessoa precisa trabalhar com o que gosta. Então, são ferramentas, são particularidades que cada um precisa encontrar, que a resposta seria
O que me faz feliz e o que me faz esquecer a ansiedade e o que me faz ter controle emocional. O que me faz ter controle emocional? Sair do problema me faz ter controle? Então saia do problema. Ficar quieto me faz ter controle? Então fique quieto. Conversar. Eu sou assim, eu gosto muito de conversar. Então, conversar me faz ter controle, né? Então, tudo que te tira do controle emocional e tudo que te abala emocionalmente dizendo, você precisa ou se afastar ou se aproximar, para que você tenha o quê? Tenha o equilíbrio. Lembrando, você disse muito certo, não existe o certo, não existe o errado, existe o equilíbrio. E o equilíbrio faz todo sentido, principalmente quando a gente fala de emoções. O Samuca, a gente vê aí muito nas redes sociais, a gente posta os momentos legais, você está no restaurante, você está numa festa, você está lá com seus amigos. Isso acaba causando no outro, na pessoa que está lá sem o propósito de vida, que não sabe o que faz, um certo sofrimento, né? Então, essa coisa da rede social, ela também faz um mal. Como que você poderia fazer uma colocação assim para a gente? Porque nem sempre aquele momento que está sendo postado ali é realmente o real, né? Às vezes tem gente que fala, puxa, por que a minha vida é tão infeliz? Olha lá do Samuel, olha que legal, olha, ele está lá na praia, agora ele está lá na festa, ele está não sei aonde. Isso daí causa um mal muito grande. Eu não sei se seria uma inveja, seria a palavra certa, seria inveja? A palavra certa seria inveja, mas também um pouco mais profundo que a inveja é falta de aceitar o que a própria pessoa tem. Ótimo. Porque vamos entender em formato de uma metáfora. Se eu tenho um Honda Civic, por exemplo, e eu quero ter um Porsche, toda vez que, se eu não tiver claro aonde eu quero chegar, toda vez que eu ver um Porsche de alguém, o que eu vou fazer? Eu vou invejar essa pessoa. Entendi. Mas se eu saber aonde eu quero chegar e se eu for e tiver o movimento da gratidão dentro de mim, o que eu vou fazer quando eu ver o Porsche? Eu agradeço pelo Honda Civic que eu tenho e eu sei que eu vou chegar. E parabéns por aquela pessoa ter o Porsche. Eu acho que é mais totalmente difícil. Agora eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto que você já viu pessoas tendo esse movimento, esse mindset, esse pensamento? Não tem, porque é mais fácil você invejar e é mais fácil você ser ingrato pelo que você tem. Mas eu costumo dizer, se você não for grato pelo que você tem, como que você vai alcançar aquilo que você quer alcançar? Entendi. E o mais profundo, e se você alcançar, você está pronto para continuar a mesma pessoa que você está sendo e também ajudar as outras pessoas que vão ter ou têm o mesmo sonho que você realizou? Isso é muito profundo. Muito profundo. Então, às vezes, a mudança que a gente procura na nossa vida está na renúncia que a gente ainda não fez. Entendi. E a gente precisa entender isso. Então, o que a gente precisa renunciar? É um espírito isso, é um espírito de inveja. Sim. A gente precisa renunciar também, porque a inveja está atrelada ao quê? À ingratidão. Então, eu acredito que o maior movimento é o quê? Você primeiro ser grato. Quando você é uma pessoa grata, quando você convive com pessoas gratas, quando você convive com pessoas que agradecem pelo pouco e também pelo muito. Sim. Porque eu conheço muitas pessoas, conheço bilionários que são gratos e que são pessoas extraordinárias e que para ela tanto faz comer tal coisa, estar em grandes mesas, em grandes palácios e estar também em um lugar simples. Mas é aqui dentro que começa o gerador da transformação. Então, quando essa pessoa tem um sentimento de gratidão, quando essa pessoa sabe, olha só, de onde ela veio, aonde ela está e para onde ela pode ir através da gratidão, a gratidão vai desbloquear a abundância e a prosperidade na vida dela. E aí, o sentimento da inveja não vai ter lugar. Rose, não existe lugar na inveja onde existe abundância, onde existe gratidão, onde existe excelência. Não existe. Verdade.
Bom, a gente falando aqui, você falou sobre a empatia, falando sobre as redes sociais, que até então a gente, né, falando da inveja, invejava a pessoa que era mais próxima ali de você. Hoje, com as redes sociais, você tem uma visão muito maior da vida das outras pessoas, né? Eu mesmo passei por uma situação, esses tempos atrás, eu saí de férias com a minha família, aluguei uma lancha, fui fazer um passeio bacana, postei umas fotos, né? E tive um hater. Deu ruim. Uma hater, deve ser mulher, porque mulher que é pobre fazer essas coisas. A mulherada aí. Ela falou assim, olha lá, bem se vê que não tem berço, pela foto veio da pobreza, não sei o quê. Vim mesmo e tenho orgulho de estar aqui onde que eu estou, graças a Deus. Né? A gente tem os propósitos de vida, mas também tem Deus, que bota o dedinho ali e fala, Sim. vai, né? Entendeu? Então, essa questão da empatia é uma coisa muito séria, né? E as redes sociais deixou a gente bem à vontade, né, para meter o dedo, criticar. É muito mais fácil do que você fazer um elogio, ou como você mesmo falou, olhar o Porsche, né, e falar, puxa, um dia eu vou ter um também, que legal, né? E eu vou te dizer uma coisa, um dos maiores movimentos para você saber se uma pessoa tem inteligência emocional ou não é quando essa pessoa é criticada. A crítica, ela é terrível. Não estou dizendo de crítica construtiva. Sim. Estou dizendo de crítica afirmativa ao ponto da pessoa te criticar dizendo inverdades. Sim. E dizendo até idiotices, até besteira. Como sempre acontece. Mas a gente está numa posição, e aqueles que estão nos ouvindo, que querem essa transformação para 2023, o meu conselho seria o seguinte... Anote isso. Pare de aceitar crítica de quem nunca construiu nada. Pare de aceitar crítica de quem nunca construiu nada. Então, um feedback positivo, ok, mas uma crítica daqueles que querem te ver pior do que talvez você está, porque ninguém sabe o que acontece atrás das redes sociais. Quando você deita a cabeça no travesseiro, ninguém sabe o real motivo de você ter postado ou não aquilo. Existem verdades mais profundas do que a gente imagina. Posso estar aqui com você, estamos aqui conversando, mas eu estou passando por uma depressão totalmente profunda e você não sabe. Sim. Porque o meu dom e o meu talento de se comunicar fala mais alto do que aquilo que está interno aqui dentro. Então, a gente nunca sabe o que se passa na vida das pessoas. Então, se eu puder dar uma dica pare, em 2023, de aceitar crítica de quem nunca construiu nada. Foque em pessoas relevantes. Foque em pessoas que estão maiores e são melhores que você. A partir do momento que você entender que se você sentou numa mesa, você é o melhor da mesa, você está na mesa errada. Você tem que ser o menor da mesa. Porque quando você for o menor da mesa, ali existe a sabedoria. E onde existe a sabedoria, existe um crescimento pessoal, espiritual, profissional e sentimental. Que legal. Bom, vamos falando aí um pouco agora mais para o lado profissional. Vamos lá. Eu tenho a Sartor, né? E já tenho 6 anos aí que eu estou nessa profissão. E eu sei o quanto é difícil a gente, como empresário, né, trabalhar, enfim, tudo mais, e treinar a equipe e tal. Aliás, quero mandar um beijo para a minha equipe. É uma equipe pequena, mas as meninas dão sangue, vestem a camisa, se dedicam. E isso é muito bacana. Samuel, é super difícil. Como é que a gente faz para ser um bom líder ou um bom profissional nesse mercado de trabalho? Ser um bom líder e um bom profissional, costumo dizer que é aquele que deixa o exemplo, é aquele que não precisa falar o que precisa ser dito, mas ele já faz. Então, o exemplo dele arrasta. E é aquele que faz por amor e por um propósito maior. Ele não faz por dinheiro. É aquele que deixa muito bem claro qual é o seu propósito dentro da empresa. Porque se você, como CEO da Sartor, você não está lá agora, não, mas está funcionando, não está? Tem que haver um gerente invisível lá. E qual que é o gerente invisível da Sartor? É a cultura da empresa. A cultura da empresa precisa estar muito bem clarificada. A cultura da empresa precisa estar muito bem clara para todos os colaboradores. Eles precisam trabalhar em prol da cultura da empresa. Então, precisa-se ter a cultura, o propósito,
a missão, os valores da empresa, e todos os colaboradores precisam passar por treinamentos para que o treinador venha clarificar o propósito pessoal desses colaboradores. Porque quando eles tiverem os propósitos deles clarificados, olha, eu sei qual é o meu propósito de vida, esse propósito deles vai se atrelar ao propósito da empresa. E atrelando ao propósito da empresa, vai ter resultados extraordinários. Você sabe que eu acho uma das grandes dificuldades, você deve falar isso melhor do que eu. As empresas, elas demoram, eu acho, muito, ou algumas acabam nunca investindo nessa gestão de pessoas, nesse treinamento. A gente vê quando você vai em algum lugar que você é mal atendido, você vê que falta um profissionalismo. Outro dia eu fui num lugar, perguntei uma informação de um produto, a pessoa não sabe, ela falou, eu não sei. Aí eu pensei, como é que ela está trabalhando aqui? Ela não sabe uma informação do produto que ela está vendendo. Isso é complicado, né, Samuel? Isso é complicado. A gente fala isso na nossa gestão, e dentro disso, desde a forma da contratação, porque tudo começa na contratação. Eu costumo dizer, não existe treinamento que alinha um mau recrutamento. Entendi. Não tem como. Então, tudo começa na contratação. Contratou, precisa ter um plano de integração. O que é o plano de integração? É onde essa pessoa, esse novo colaborador, vai saber a cultura da empresa, vai saber o propósito da empresa, vai ter um manual interno sabendo as funções dela, horário de entrada, horário de saída, o que deve fazer, o que não deve fazer, como falar, como se comportar, história da empresa, história do CEO, tudo. Após isso, sim, aí a pessoa começa a passar por uma integração dentro da função. Passou pela integração dentro da função, passou o prazo de experiência, aí sim existe a contratação efetiva. Mas o que a gente vê hoje em dia por aí? Contratou, o outro dia, fica com aquela pessoinha ali, fica com aquela outra, você vai ficar hoje com ele, você vai ficar hoje com ela, e é por isso que, olha só como que acontece, as pessoas perdem clientes, porque são mal atendidas, são mal orientadas, e também a empresa perde a autoridade, perde a credibilidade por não ter fundamentado os seus colaboradores nos pilares essenciais da empresa e não ter passado por esse treinamento. Você sabe que agora eu lembrei de uma coisa, que o meu falecido esposo, ele era um homem muito visionário, um grande empresário do agronegócio. Ele sempre investiu em consultoria. E uma vez eu ouvi assim, ele falar, eu achei muito, muito bonito e muito inteligente da parte dele. Foi dado um orçamento para ele, né, de uma consultoria, e aí o empregado falou, nossa, mas é muito caro. Ele virou e falou assim, uma boa consultoria, ela não é gasto, ela é investimento. Isso. E eu guardei isso, nunca esqueci. Então, empresários, aí, vamos investir numa boa consultoria de gestão, tá aí o Samuel, vamos deixar o Instagram dele aí, vocês entrem em contato com ele, que vale muito a pena. Samuca, tem aí alguns mentores famosos aí que a gente conhece, Augusto Cury, Thiago Brunet, eu assisto todos do Thiago. Ele é um cara incrível. Você conheceu ele? Foi ele que deu o nome do Potencialização há 12 anos atrás, ele que declarou que seria um tempo novo aí de potencialização e logo Potencialização Training. Então, é o nome do Thiago Brunet. Agradeço a ele por esse nome. Que legal. Quais são os seus mentores aí favoritos? Ou, assim, dá uma dica para a gente, para quem quer começar a ter contato com este meio, a procurar um conhecimento. Quem você indicaria para as pessoas? Hoje eu costumo dizer que nós temos aí 3 meios essenciais para a gente se conectar. Primeiro, se conectar com pessoas ao nosso redor. A gente entender e compreender que existem pessoas bacanas ao nosso redor, que são melhores que nós. Precisamos estar numa condição de humildade para aprender, para entender e para, vou falar o português rasgado, colar nessas pessoas. Então, cole nessas pessoas próximas. Segundo, nós temos podcasts aí incríveis, de pessoas assim incríveis. Eu vou citar Joel J, Thiago Brunet, Primo Rico, Augusto Cury, Tony Robbins, Paulo Vieira, José Roberto Marques, Marcos Marques, Pablo Marçal, são pessoas que eu me conecto muito com eles, eu escuto bastante. Tem Endel Carvalho também,
São pessoas extraordinárias, pessoas que dá para você bondurar bastante essas pessoas e modelar essas pessoas. E terceiro, que eu acredito que é um dos mais importantes, são livros. Então, se você quer ter sabedoria, ter inteligência, se conectar na fonte do conhecimento, então são livros. Primeiro, pessoas. Segundo, podcasts, você ouvir. E terceiro, leitura. Você vê que faz todo sentido? Primeiro, conexão. Segundo, audição. E terceiro, leitura. Então, são 3 meios aí para você ter um 2023 mais extraordinário, produtivo, um 2023 inteligente. Eu conto uma história nos treinamentos que chama a história do primo. Você imagina, Rose, você faz 5 anos que você não vê o seu primo. Sabe aquele primo distante? Sim. Aí o seu primo vem te visitar, passa o dia inteiro na sua casa. Aí no final do dia, antes dele ir embora, ele fala assim, ele bate no seu ombro, fala assim, Rose, você continua a mesma, hein? Caramba, que saudade que eu estava de você. Você imagina você receber essa notícia? Que você continua a mesma? Eu não gostaria, não. Sinal de que eu estacionei no tempo. Estacionou no tempo. Então, essas 3 dicas, pessoas, audição e livros, isso vai te tirar do mesmo. Isso vai te tirar da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. É Na verdade, isso vai te elevar para o próximo nível, tenho certeza disso. Que legal. Ô Samuel, assim, eu já acompanho há algum tempo essa questão de consultoria, coach e essa motivação toda. Mas uma coisa que eu percebi de anos para cá, que foi introduzida, eu não sei, bom, tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que era Jesus, o maior líder que já existiu. Augusto Cury, né? Do Augusto Cury. Essa conexão, eu percebi assim, houve essa mudança de estar colocando Deus no meio dessa, não ficou mais, deixa eu ver como é que eu posso te explicar, não ficou mais aquela coisa técnica, olha, o sucesso você começa assim, 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 é assim que você tem que fazer, mas Deus entrou nisso daí de uma forma que esses palestrantes hoje, eles, assim, eu tenho a impressão de que parece que eles estão mais falando de Deus do que falando mesmo da parte profissional. Parece mais um culto, uma missa do que um treinamento, né? Eu acredito que é uma mudança de pensamento, o famoso mindset, que as pessoas estão entendendo que não existe sucesso sem Deus. Não existe sucesso sem a fé. Ou o que você acredita, ou o que faz sentido para você. Não existe sucesso sem Deus. Não tem como. Né? E eu costumo dizer assim, olha, se tudo der errado, e se não tiver céu, se não tiver nada, você já é uma pessoa melhor. Deus já te fez uma pessoa melhor. Verdade. Você não está roubando, você não está matando, você não está traindo a esposa, você não está mentindo, você não está se desviando das suas obrigações como pessoa. Então, a espiritualidade te faz ser uma pessoa mais centrada. E as pessoas entenderam, os grandes treinadores entenderam também que as pessoas estão se aproximando mais do Criador. Que bom. Então, não adianta eu ensinar algo que vai contra a fé ou aquilo que a pessoa está vivenciando. Não tem como. Né? E você pode perceber, os grandes treinadores, os grandes comunicadores, eles têm uma fé. Evangélico, católico, né? Ele tem uma fé caracterizadamente dita. Ela tem essa fé, ela tem essa procrastinação de não querer deixar para trás o que ela já aprendeu. Então, isso faz todo sentido que você está dizendo. A fé hoje é o firme fundamento. E o mais importante, né? Que é o manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, um livro milenar. Você pode ver que várias coisas, cientificamente dizendo e espiritualmente dizendo que está acontecendo ou que está para acontecer, já está escrito lá. Já está escrito. Ô Samuca, e não existe um tempo, ou qual seria o tempo certo para a gente começar a pôr em prática tudo aqui que você falou? E
Como é que seria? Tem um tempo? Eu tenho que me profissionalizar primeiro? Eu tenho que esperar? Ou eu tenho que... O que você falaria para a gente? Eu falo que o tempo certo é o seu tempo. Não adianta eu falar, você deve fazer isso. Eu acredito muito em virada de chave. Sim. Por isso que os nossos treinamentos, eles não são motivacionais. Tá. Eles são ativacionais. Porque o motivacional, amanhã você está desmotivada. Verdade. O ativacional, ele vira uma chave. É um gatilho que vira na tua mente e fala, cara, isso faz sentido para mim. Por exemplo, vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui, se você pegou pelo menos algo que eu disse aqui, por exemplo, qual é o seu propósito de vida? Você parou para pensar, cara, eu não tenho um propósito de vida. Será que eu tenho impactado pessoas? Isso já virou uma chave dentro de você. Aí você começa a entender, poxa vida, hoje eu consigo começar, hoje eu preciso mudar o meu mindset, hoje eu preciso começar a mudar as minhas atitudes. Então, eu acredito que o tempo certo para uma pessoa é o tempo que ela ouve algo e vira uma chave. Entendi. E aqui eu posso estar falando a mesma coisa que as pessoas já ouviram, mas talvez de forma diferente. E pode ser que amanhã você escute um outro podcast ou um vídeo no YouTube, ou você leia algo na Bíblia ou em algum livro, em algum jornal, que é a mesma coisa que eu e você dissemos aqui, mas de uma forma diferente, e vira uma chave. E você fala, poxa vida, eu ouvi aquilo lá no Rose Pod, mas eu estou vendo de forma diferente. Agora eu vou praticar. Então, o tempo certo é o tempo que você olha para si e você fala, virou uma chave. Agora, o nosso desejo, o meu desejo é que vire chaves através desse podcast e que pessoas sejam transformadas. Esse é o maior propósito. Que legal. Bom, se alguém quiser contratar você ou uma empresa, como é que faz? Entra no seu Instagram, entra em contato com você? Pode entrar lá no nosso Instagram. No Instagram está Osamuca Souza, com C, Osamuca Souza. E também no Instagram, Potencialização Training. É o potencializacão sem o cedilha. Potencialização Training. Pode entrar em contato com a gente. Lá tem os ícones do e-mail, telefone. Pode mandar uma mensagem para a gente responde com o maior prazer. Que legal. Bom, você falou então aí dos pilares, né, do sucesso para a gente alcançar e ter uma vida próspera e em todas as áreas da nossa vida. Isso. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está lá em casa, para os nossos seguidores. Vou fazer um resumão daquilo que a gente falou. Ótimo. Resolva seus problemas. Se resolva na sua vida espiritual. Se resolva como pessoa, se descubra como ser humano, se descubra no seu propósito de vida e na sua vida. Se resolva na sua vida sentimental, na sua família, perdoe, ame, fique perto das pessoas que você ama e resolva a sua vida profissional, resolva a sua vida financeira. Com isso, você sempre vai voltar para casa depois do seu trabalho, tendo a certeza que você não está voltando mais para um ambiente de um lar que você se sente perdido, mas você vai estar voltando para a sua casa, um lugar especial. Às vezes a gente fala assim, olha, eu preciso mudar de cidade, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de esposa, preciso mudar de namorado. Não, você precisa se mudar primeiro. Às vezes é a mudança interna que você precisa fazer na sua vida que vai transformar primeiro você e aqueles que estão ao seu redor. Gestoriar suas emoções, gestoriar a sua família, gestoriar a sua empresa, gestoriar a sua equipe. Tenho certeza que são grandes movimentos que vão gerar transformação no seu 2023. Não existe equipe sem gestão, não existe família sem amor, não existe propósito sem transformar pessoas e não existe vida financeira sem planejamento e abundância. Que lindo, gente. Gratidão. Nossa, gratidão. Samuel, muito obrigada. Foi um imenso prazer ter você aqui. E eu espero que você volte outras vezes, tá bom? Recíproco, gratidão a todos os telespectadores, todos que estão ouvindo e assistindo, que tenhamos um 2023 totalmente transformador. E que eles também, né, Rose, venham escrever nos comentários qual foi o maior insight, qual foi o maior movimento que gerou na sua vida através dessa entrevista. Que legal, gente.
vamos ficando por aqui e peço para vocês, não esqueçam, tá, de curtir aí, vai lá, aciona o sininho. Toda quarta-feira tem um entrevistado novo. Você vê, olha que coisa linda, enriquecedora aqui para gente. Então, isso é importante para o crescimento do canal, que você curta e compartilha. Tá bom, gente? Então, espero vocês na próxima quarta-feira. Aí, espero que vocês tenham gostado. Samuel, muito obrigada mais uma vez. Rosa. Um feliz ano novo para Feliz ano você. novo. Que Deus abençoe você e a sua família aí, Amém. que está crescendo, né? Está crescendo. Que Mandar legal. um beijo para minha esposa Thalita, o meu Beijo, filho Thalita. Miqueias, que está chegando aí. É isso aí, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau.